Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor mais uma vez. Rogamos a Ti, ó Deus, que fales conosco. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações nesse momento. Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Conselheiro, ó Deus Emanuel, Senhor, nós clamamos a Ti, nós rogamos a Ti. Fala conosco, Senhor. Teu Espírito, Senhor, possa nos aquecer nesse momento. Senhor, Pai, nós queremos ir além, Senhor. Estamos aqui, Senhor, e queremos ir além, Senhor. Pai, temos o desejo de ir além, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Incomoda-nos, Senhor. Atrai-nos para Ti, Senhor. Oh, Deus, atrai-nos para Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Em Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Em fevereiro nós tivemos a reflexão aqui. E eu falei sobre o fogo e o altar. E quando nós terminamos a reflexão, ficou muito forte no meu coração uma frase que eu li em Romanos 12, sobre o sacrifício vivo. Falamos muito sobre o fogo aqui na reflexão em fevereiro. E o Espírito Santo vem assim, me incomodando e ministrando ao meu coração sobre a importância do sacrifício vivo. E eu tenho falado já repetidas vezes sobre oração. Então, quando eu estiver falando sobre sacrifício vivo, eu vou estar sempre me reportando à oração, sempre me reportando à busca. Nós temos um peso na área de oração, nós temos um peso nessa questão de buscar a Deus, de ouvir a voz de Deus, e nós entendemos que estamos vivendo um momento importante da história da igreja, da história da humanidade, e a proposta desse encontro é ir além. Amém? É ir além. Então, quando nós falamos sobre o sacrifício vivo, nós estamos falando sobre a importância de ir além. E antes de entrar exatamente nessa questão do sacrifício vivo, eu gosto de falar algumas coisas para nós ficarmos mais situados. Então, tem algumas coisas que Deus está trabalhando faz alguns anos, e dentro disso que Deus está trabalhando, a primeira coisa que eu quero falar é a restauração do altar coletivo. Quando nós falamos sobre altar, nós precisamos entender que altar é espaço para Deus. Então, quando nós falamos sobre altar, nós estamos falando sobre abrir espaço para Deus. Então, quando nós construímos um altar individual, nós precisamos entender, nós precisamos compreender, perceber que esse altar individual precisa nos levar ao altar coletivo. Deus não tem um propósito apenas de ficar relacionando conosco só na individualidade. Vai haver o individual, mas o individual precisa levar para o coletivo. Deus apareceu a alguns homens na história individualmente. E todos esses homens para quem Deus apareceu na história, Deus conduziu esses homens para o povo, para a congregação, sempre para um plano maior. Então, muitas vezes nós temos o nosso tempo pessoal, isso é maravilhoso, isso é importante que todos tenham esse espaço para Deus, esse tempo com Deus, mas é importante que nós entendamos que Deus quer encontrar conosco como povo, amém? Deus tem um sonho de encontrar com o seu povo. Deus tem um sonho de morar na terra
com o seu povo. Deus tem um sonho de tabernacular com o seu povo. Então, não podemos ficar fixos pensando só que é só eu e Deus. Eu e Deus é bom. Eu e Deus é importante, mas é eu, Deus e o seu povo. Então, nesse altar coletivo, nós temos visto o quanto Deus tem trabalhado ao redor do mundo, levantando irmãos, né, que estão orando 24 horas. Nós temos hoje muitas cidades no mundo onde pessoas estão orando 24 horas, buscando a Deus incessantemente, rogando ao Senhor, clamando ao Senhor. E é muito interessante uma experiência que eu tenho tido de poder estar indo ao Haiti, e eu tenho encontrado ali, já nos diversos lugares que eu fui ao Haiti junto com os irmãos orando 24 horas. Irmãos orando para que Deus prepare o Haiti para a segunda vinda de Jesus. Irmãos buscando a Deus. Uma igreja que perdeu tudo, mas graças a Deus manteve a fé. E eles estão com uma esperança muito grande na segunda vinda de Jesus, na solução para o Haiti. É Jesus. Então, é muito importante que nós aqui, o restante da América do Sul, né, possamos entrar nessa busca, possamos aceitar esse convite do Espírito para ir além, para ir além. Então, é muito importante nós compreendermos, o altar pessoal, ele é importante, ele é necessário, mas o Senhor está nos convidando para ir além do altar pessoal. Segunda coisa é que nós estamos vivendo os piores dias da humanidade, né? Estamos diante de sinais que apontam para o fim. Mateus 24, se você quiser abrir sua Bíblia em Mateus 24, nós temos aí uma série de apontamentos que são feitos, que apontam esses dias que nós estamos vivendo. Possivelmente, você já deve ter ouvido falar sobre esses acontecimentos, mas eu quero tocar nesses pontos, eu quero relembrar esses pontos, porque nós não podemos esquecer dessas coisas. Essas coisas que estão acontecendo nos últimos dias, isso precisa estar bem assim, vivo aos nossos olhos, para nós cada vez mais entrarmos nessa busca pelo Senhor. Então, Mateus capítulo 24, versículo 33, fala assim: da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Então, ele fala isso depois de ter narrado uma série de acontecimentos. Então, quando nós olhamos aí o versículo 4 e o versículo 5, ele vai falar de um espírito de engano que já está sobre a terra. Então, esse espírito de engano, Jesus chama a atenção dos seus discípulos, falando: olha, vai vir um espírito de engano, e se possível for, ele vai enganar até os escolhidos. Então, nós estamos vivendo esses dias. Há um espírito de engano, esse espírito de engano tem levantado falsos profetas, que realizam falsos milagres e que produzem uma falsa paz. Então, a falsa paz você não vai encontrar nos versículos, né? Mas desses versículos, você vai encontrar no versículo 24, que vai falar sobre os falsos profetas. Versículo 11 e o versículo 24, eles vão falar sobre os falsos profetas. Isso já existe, isso já está acontecendo. E nós nós não podemos nos enganar. Nós precisamos saber que estamos vivendo esses dias. Já estamos vivendo esses dias. Dias de muito engano, dia de enganos que produzem uma falsa paz. O que tem, assim, me preocupado é que há uma certa tranquilidade em nós, cristãos, né, brasileiros,
sobre os dias em que nós estamos vivendo. Isso é uma falsa paz. Nós precisamos entender que a falsa paz, ela costuma nos fazer ficar dormentes, insensíveis, não perceber aquilo que está à nossa frente, porque tem uma falsa paz dominando, e essa falsa paz é sustentada por esse espírito de engano que está sobre a terra. Por isso nós precisamos crescer na busca, na oração, na intercessão, abrir espaço para Deus, para Ele poder falar conosco, para Ele poder abrir os nossos olhos sobre esses dias que nós estamos vivendo. O versículo 5 fala sobre os falsos cristos, né? Então, os falsos cristos já vêm desde os dias ali dos apóstolos, né? Vem se levantando falsos cristos, vem se levantando anticristos, né? Existem aí muitos já nos nossos dias, no meio da sociedade, nas culturas diferentes, muitos falsos cristos. Então, fique atento, observa, isso está sempre se levantando ao nosso redor. O versículo 6 e 7 fala sobre guerras e rumores de guerras. Então, esses dias que nós estamos vivendo, se pararmos para contar, né, quantos rumores de guerra nós estamos ouvindo falar no Oriente Médio. Quantos rumores de guerra? Né? Rumores de guerra na América do Sul. Né? Rumores de guerra na América Central. Rumores de guerra na Ásia. E guerras. Fora isso, guerras. Então, muitas coisas acontecendo. Né? Recentemente, 95% dos missionários que estavam ali no Mali tiveram que sair. Né? Tiveram que sair do Mali. Por quê? Por causa de guerras. Nós estamos recebendo um casal de missionários que nós temos contato, que tiveram que sair de lá. O governo teve que intervir na saída deles e muitos outros missionários, né? Então, Somália, Burúndia, Eritreia, guerras e rumores de guerra. Nós estamos vivendo esses dias. Então, existe uma necessidade muito grande de que a oração, a intercessão, comece a funcionar, a crescer no meio do povo de Deus de uma forma mais intensa. Então, até aqui, talvez muitos de nós temos orado uma vez por semana, junto com algum grupo de irmãos. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas eu gostaria de desafiar vocês a ir além, a sair de um dia da semana, a sair de algumas horas durante a semana e começar a pensar sobre a possibilidade de orar mais. Eu tenho tido a oportunidade de orar com alguns irmãos já há uns 9 anos, e nós orávamos uma vez por semana, e Deus foi nos incomodando a partir do momento que nós começamos a orar 2 vezes por semana, e depois nós passamos a orar todo dia. E começamos a orar para que Deus levantasse pessoas para orar depois de nós. Né? Nós começamos a orar às 5:30 da manhã e oramos até 7 horas. E aí Deus começou a levantar pessoas para orarem de 7 às 8. Então, um grupo sai às 7, outro grupo entra às 7 e vai até às 8. E eu já tenho notícia de outras pessoas que querem orar de 8 às 9. Tem outros irmãos que oram à tarde. Então, tem um mover do Espírito incomodando pessoas, mexendo com pessoas. E isso não é só ali na cidade onde nós moramos, mas também tenho notícia disso, da mesma coisa que Deus está fazendo em outras cidades do Brasil. Eu não quero ficar assim dando números, eu não gostaria de ficar só tal cidade, tal cidade, tal cidade. Eu não gostaria de fazer isso, mas eu tenho notícias de que Deus está incomodando irmãos em várias outras cidades.
Eu tenho tido a oportunidade de estar em outras cidades, de estar orando com outros irmãos que estão sendo incomodados por esse desejo de orar mais, de buscar mais a voz de Deus. Agora, outra coisa, quando nós falamos sobre oração, nós precisamos entender que essa oração precisa ser a oração final. Nós estamos nos últimos dias, amém? Você tem convicção disso, que nós estamos nos últimos dias? Tá claro isso para vocês? Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então, é muito importante que nós estejamos atentos para isso, porque a oração dos últimos dias precisa ir além, precisa transcender as orações que têm sido feitas até aqui. Amém? Então, existe um clamor do Espírito para que nós entremos nessa intercessão de preparação da noiva, para trazer Jesus de volta. E orar, nós temos entendido que orar é falar com Deus aquilo que Deus quer ouvir e desejar ouvir de Deus aquilo que Deus quer falar. Muitas vezes, nós falamos para Deus muitas coisas que nós queremos que Ele faça. Mas essa intercessão dos últimos dias precisa ir ao encontro daquilo que arde no coração de Deus. Essa intercessão precisa encontrar o clamor, o ardor do coração de Deus. E nós só vamos conseguir conectar com o coração de Deus se nós estivermos abertos para ouvir o que Deus quer falar. Amém? Então, é muito importante nós compreendermos que a primeira resposta a essa oração vai ser mais oração. Mais oração. Então, muitos de nós, foi treinado a pedir coisas a Deus para responder às nossas necessidades pessoais. O desafio agora é nós começarmos a orar e falar com Deus sobre a necessidade que Deus tem de casar o seu filho, de preparar a noiva para o seu filho. Então, nós como igreja, agora temos um desafio de corresponder com aquilo que está ardendo no coração de Deus, muito mais do que com os nossos anseios pessoais. Agora eu estou começando a falar um pouquinho sobre sacrifício vivo. Amém? É um desafio. Nós temos muitos anseios pessoais. Eu estou alegre em ver uma quantidade enorme de jovens aqui. Tem muitos jovens aqui. Fazem 25 anos que eu casei. Há 25 anos atrás, eu ficava pensando assim, será que eu devo casar mesmo? Será que Jesus não vai voltar logo? Porque a coisa já estava difícil. A situação já estava difícil. O mundo já estava em um declínio assim, muito acelerado. E nós estamos entrando em momentos assim de muitos questionamentos, de muitas perguntas, Será que eu devo fazer tal coisa? Será que eu devo ir para tal direção mesmo? Será que é isso que Deus quer? Precisamos estar atentos, sobre isso. Então, versículo 24 de Mateus, além de falar sobre os falsos profetas, também fala sobre os falsos milagres. E o versículo 32, ele fala sobre a renovação dos ramos da figueira.
Nós não vamos entrar profundamente nisso, mas quem é a figueira? Israel. A figueira é Israel. A figueira é Israel. Então nós estamos vendo a renovação. Então já há alguns anos os judeus estão voltando para Israel. Os judeus estão tomando o seu lugar em Israel. Os judeus se assentaram na terra. Os judeus estão se acomodando na terra. Isso faz parte do plano de Deus. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Existe agora uma nova liderança se levantando em Israel, tanto política quanto espiritual. Os políticos que estabeleceram Israel morreram, estão morrendo. Está surgindo uma nova, como fala? Uma nova safra de políticos em Israel. Está surgindo agora jovens questionando sobre o futuro deles ali em Israel. O que vão fazer da sua vida? O que eles vão fazer da vida deles, né? Então há um questionamento, está tendo uma renovação. E a Bíblia fala que nós precisamos olhar a figueira e as outras árvores. Então Israel está passando por esse momento de renovação. Nós não podemos ignorar, isso é algo que está acontecendo. E as outras nações ao redor de Israel estão passando também por uma renovação política. Está havendo uma revolução política ao redor de Israel. O que é isso? São sinais da volta de Jesus. São sinais. Isso é o princípio das dores. Nós já passamos já dessa fase de princípio. Já começou. Já começou. Então, Jesus falou, olha, vocês vão ser odiados por todas as nações. Está no versículo 9, né? Eu pulei. Os judeus já são odiados por todas as nações. Os cristãos ainda não são odiados por todas as nações. Ainda não são. Mas os judeus já são. Os judeus já são odiados por todas as nações. No Brasil, com toda a liberdade que há, você sempre ouve alguém falando contra o judeu. Você sempre escuta alguém falando contra Israel. Falando. Então, nós estamos vivendo dias importantes da formação desse cenário que vai trazer Jesus de volta. Eu estou aqui pincelando esses acontecimentos, falando sobre Mateus 24, depois você pode ir mais fundo. Existem materiais, existem estudos que você pode ler. Nós temos aí, ainda tem aquele livro do Christian Shen, que fala sobre Jerusalém. Não, aqui não tem, né? Mas, assim, tem muitos materiais falando sobre esses dias. Aquele novo livro do César, sobre Israel. Né? Você pode adquirir, tem coisas assim, muito importantes sobre esse momento que nós estamos vivendo. Então, quando nós falamos sobre ir além na intercessão, sobre ir além na oração, nós precisamos dessa visão do quadro geral. Nós precisamos estar olhando mais longe, precisamos ter uma visão mais longa, precisamos olhar mais longe sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ao redor do mundo. Então, nós temos hoje a internet, né? Nós temos aí a informação globalizada, as coisas acontecem lá do outro lado do mundo e rapidamente nós ficamos sabendo. Então, nós precisamos aprender a usar isso ao nosso favor. Nós precisamos aprender a usar essas coisas e saber o que
isso está representando. O que isso significa? Eu não estou falando para a gente inventar nada, porque a Bíblia já fala tudo, a Bíblia já mostra. O que nós precisamos saber é o que o Espírito está falando, o que o Espírito está querendo. Então, nós queremos ir além, nós precisamos ir além, nós precisamos entrar nessa intercessão. Agora, por quê? Por quê? Porque tem coisas acontecendo que estão culminando com a volta de Jesus. E a igreja? E o nosso papel? E a nossa tarefa? Então, nós temos uma tarefa importante, que é ouvir Deus. Ouvir Deus. Nós temos, hoje, nós temos muitos modelos, muitos sistemas. E eu me sinto desafiado a saber o que Deus quer para a minha cidade. Sinto desafiado o que Deus tem para nós como brasileiros, o que Deus tem para o Brasil. Tem muitas coisas boas acontecendo ao redor do mundo. Tem muitas coisas maravilhosas acontecendo em outras nações. Mas o que Deus quer de nós, como brasileiros? Como nós vamos orar como brasileiros? Como nós vamos interceder como brasileiros? Como brasileiros, nós vamos orar como japoneses. Como brasileiros, nós vamos orar como os americanos. Como os brasileiros, nós vamos orar como os ingleses. Ou como brasileiros, nós vamos dar a nossa contribuição para o reino de Deus na terra como brasileiros. O Asher falou algo muito interessante, que na Assembleia do Senhor, na congregação dos santos, Deus quer representantes de todas as nações. É muito importante a particularidade de cada nação. Então, se isso é importante para Deus, então precisa ser importante para nós também. Qual é o nosso chamado? Qual é o chamado da igreja no Brasil? Nós temos uma contribuição, nós somos diferentes das outras nações. Cada nação tem uma contribuição. Qual vai ser a nossa contribuição? O que nós estamos ouvindo de Deus como brasileiros? Eu estava falando com o Haroldo recentemente, uma coisa que sempre me chamou a atenção, que quando o seu João veio para o Brasil, o seu João desenvolveu uma visão aqui no Brasil, e muito do que ele ouviu, que ele desenvolveu, ele ouviu de Deus aqui no Brasil. Ele não trouxe algo pronto dos Estados Unidos para desenvolver no Brasil. Muitos materiais que nós temos escritos aqui, na literatura, o seu João ouviu de Deus aqui. Tem a caixa, né, que o Cristóvão falou, de muitas fitas, de muitos materiais, mas existe algo, em tudo isso, existe uma palavra que saiu daqui, que Deus falou aqui, que Deus revelou aqui. Então, nós precisamos continuar ouvindo o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós. Amém, irmãos? Então, é muito importante, sabe? É maravilhoso a unção que Deus tem dado para muitos irmãos ao redor do mundo. Mas qual é a unção que Deus tem para nós? Qual é a unção que Deus tem para nós? Precisamos entrar nisso. Precisamos entrar nisso. Precisamos ser responsáveis com o chamado de Deus para a nossa vida. Então, o Mateus capítulo 24, abre aí, né? Versículo 42 e 43, ele fala assim: portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas compreendeis isso. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Então, a palavra-chave aí é vigiai. Então, a intercessão é vigiar, a oração é vigiar, a oração é ficar atento, a oração é ouvir, a oração é prestar atenção. O que está acontecendo? Como as coisas andam, como as coisas estão. Então, é muito importante
que nós vigiemos. Então, terceira coisa, devemos nos envolver com tudo aquilo que está relacionado com a segunda vinda do Senhor Jesus. Precisamos nos envolver com a segunda vinda do Senhor Jesus. Precisamos ter esse desejo, sabe? Desejo. Malaquias fala que o Senhor vai voltar para aqueles que o desejam. Então, precisa haver em nós um desejo pela segunda vinda de Jesus. Precisa haver esse desejo, nós precisamos desejar. Sabe, o que você gosta? Você gosta de doce, salgado, então você deseja aquilo que você gosta. Então, se nós amamos o Senhor, então nós precisamos pedir ao Senhor que nos faça desejar a volta do noivo, desejar a segunda vinda de Jesus. Precisa haver esse desejo em nós. Uma coisa é nós sabermos, uma coisa é termos esse conhecimento mental, outra coisa é nós experimentarmos esse gosto, né? Eu sinto um gosto, eu sinto um desejo, eu penso, né? Você fica com água na boca, você está desejando algo. Então, Malaquias fala que Jesus vai voltar para aqueles que o desejam. Então, precisa haver em nós o desejo pela segunda vinda de Jesus. Então, devemos nos envolver com oração, sim. Precisamos entrar em intercessão contínua, intensa. Precisamos entrar corresponder com esse chamado do Senhor. E eu tenho me envolvido com missões e acredito que missões é uma janela que Deus está abrindo para a igreja no Brasil de uma forma diferente. Hoje, Deus tem despertado a igreja do Brasil de norte a sul, de leste a oeste, irmãos de diversas localidades, de diversos denominações, estão saindo em grupos para missões. Muitos irmãos indo para os ribeirinhos no Amazonas, muitos irmãos indo para os ribeirinhos ali, para o lado do Mato Grosso. E a igreja do Senhor está sendo despertada para todo lado. Muitos brasileiros, assim, no Haiti, acho que o que eu ouvi dos irmãos lá, a maioria dos missionários é de brasileiros, ali no Haiti. Então, teve missionários e irmãos de várias partes do mundo, né? Mas quem tem ido muito ao Haiti são brasileiros. No Japão, nós tivemos com o irmão Yoshitaka, é um pastor ali, numa província perto de Fukushima, e ele estava falando para nós que a grande incidência foi de brasileiros, missionários de toda parte do mundo, mas muitos brasileiros. Por que isso? É Deus. Deus está despertando. Deus está fazendo isso. Deus está pegando a igreja do Brasil e expondo a igreja a novas experiências. Deus está fazendo isso. Então, nós vamos ouvir aqui muitas coisas que vão nos desafiar a ir além, a sair do nosso conforto e partirmos mais profundamente aquilo que Deus nos chamou para fazer, na palavra, na congregação, na cidade, através de unidade, né, missões, resgate de ovelhas perdidas. Deus está trabalhando. Tem alguns pontos que Deus assim, olha para aqui, olha, né, tem algumas coisinhas, tem algumas coisas muito sérias que Deus está chamando a nossa atenção. Então,
Orar é buscar a vontade de Deus. Então, existem muitas definições, né, sobre oração e tudo mais, e essas definições são coisas que nós temos experimentado, buscado, perseguido e pedindo a Deus assim que nos revele. Bom, para falar sobre o sacrifício vivo, entrar mais nisso, eu me vi assim, compungido, né, pelo Espírito, a estudar um pouco sobre o Holocausto. Entender um pouco sobre a importância do Holocausto, porque está muito ligado, sacrifício vivo e Holocausto. Então, nós temos aí vários livretos, vários livros que falam sobre oração, e eu queria indicar a apostila Altar na Bíblia, capítulo 3, se eu posso falar assim, ou parte 3. Vai falar sobre Holocausto profundamente. Então, se você quiser aprofundar mais nesse tema, estude essa apostila Altar na Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 28. Números capítulo 28. Versículo 1 ao 4. Então, esses 4 pontos que eu acabei de falar para vocês são pontos, aspectos da nossa oração, daquilo que nós temos vivido ali na cidade onde moramos e junto com vários outros irmãos. São coisas que ardem no meu coração, são coisas que eu estou sempre verificando para continuar entrando em oração e intercessão. E temos procurado fortalecer isso junto com outros irmãos. Então, Números capítulo 28, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas e dize-lhes: tereis o cuidado de oferecer a minha oferta no tempo certo, o alimento para as minhas ofertas queimadas de aroma agradável para mim. Também lhes dirás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como um holocausto perpétuo. Oferecerás um cordeiro pela manhã e outro ao entardecer. Então, o holocausto, ele era totalmente queimado, e ele era totalmente consumido. Ele era uma oferta ao Senhor, um culto de adoração, uma adoração a Deus, uma gratidão, era algo oferecido ao Senhor, assim com muita seriedade. E a primeira coisa que me chamou a atenção é a palavra alimento. Ele é alimento. Ele foi colocado como alimento ao Senhor. Então, Deus se alimentava do holocausto. Por quê? Porque ele era oferta ao Senhor. Diferente de sacrifício para o pecado. Diferente de sacrifício para perdão do pecado. Então, Deus, ele pediu isso. Né? Deus ordenou isso. Ordenou que fosse oferecido a ele holocausto. E
esse holocausto, ele era alimento. A segunda coisa que ele representava para o Senhor é cheiro suave. Ele era um cheiro agradável, ele era agradável a Deus. Deus cheirava, Deus se alimentava e também se agradava. O cheiro era bom, subia para o Senhor. Depois nós vamos ver que era feito assim com muito cuidado, até mesmo do sacrifício para o perdão do pecado. Deus tirava uma parte, Deus ordenou que se tirasse uma parte para holocausto, para oferecer a Ele. Então, assim, Deus tinha algumas exigências e Deus explicou como que era para cumprir essas exigências. Então, esse cheiro agradável, né, isso lembra o que Jesus ofereceu para Deus. Tem duas partes. Jesus ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados e também o holocausto. De alguma forma, ele se tornou agradável. Jesus se tornou agradável a Deus. Então, quando Jesus se tornou agradável a Deus, nós fomos aceitos pelo Senhor. Então, o cheiro agradável é o cheiro de... Se agradou, então Deus aceitou. Deus aceitou. Deus recebeu. E Jesus fez isso por nós. Então, esse aroma agradável a Deus. E a terceira coisa, dentro desse texto, é que a oferta, ela é o quê? Perpétua. Perpétua. Todos os dias, um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde. Totalmente consumido pelo Senhor. Então, nós temos falado sobre oração 24 horas, todos os dias. O apóstolo Paulo falou: orai em todo tempo, em todo lugar, orai sem cessar. Jesus falou: vigiai, porque não sabe o dia nem a hora. Seja como a viúva, né? E seja também como um amigo inoportuno que busca, que pede, que busca, que bate. Então, existe um apelo da palavra de Deus para que a nossa busca seja incessante, para que a nossa busca seja contínua. Hoje eu busquei muito a Deus. Hoje eu busquei para valer a Deus. Mas amanhã não deu certo. Passou. Ontem foi bom, mas hoje não deu certo. Então, Deus está querendo alguma coisa mais séria. Deus está buscando algo mais sério de nós. Deus sempre buscou isso do povo. Então, os sacerdotes foram separados por Deus para oferecer as ofertas todos os dias. Essas ofertas eram oferecidas todos os dias ao Senhor. E o que nós fomos feitos depois da morte do Senhor Jesus Cristo? Nós fomos feitos sacerdotes. Se nós somos sacerdotes, então nós temos uma incumbência de oferecer ao Senhor todos os dias, de ministrar ao Senhor todos os dias, de buscar ao Senhor todos os dias. Então, eu não quero parecer impositivo, eu não quero parecer pesado, mas se isso está faltando em nós precisamos pedir a Deus: cria em mim esse desejo. Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito de retidão. Se não há em mim um desejo de buscar a Deus todos os dias, eu preciso falar para Deus: Deus, cria em mim o desejo de buscar o Senhor todos os dias. Porque o que Deus quer com o seu povo é todos os dias. Se você olhar, quando Deus fala com Moisés sobre a preparação do altar, e quando fala sobre a maneira de oferecer cada sacrifício, você vai ver
a palavra continuamente, perpetuamente, todos os dias, pela manhã e ao entardecer. Então, sem parar, sem cessar, não pode parar. Então, o Espírito Santo hoje está chocando sobre a terra, está trabalhando sobre a terra para levantar essa intercessão que não vai parar, vai ser contínua, como esse holocausto, oferta perpétua ao Senhor. Bom, o sacrifício vivo, ele é diferente do sacrifício de Jesus. Aqui, em Números capítulo 4, versículo 8, já apontava de como seria o sacrifício de Jesus. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos e a protuberância do fígado. Não é isso, não? Ah, desculpa, irmãos, é Levíticos. Foi um erro de digitação. Ainda bem que o autor está do meu lado. Não, foi minha digitação. A apostila está certa. Então, versículo 8, tá? Levítico 4, versículo 8. Então, eu vou ler de novo. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins. Ele os tirará, assim como se faz com o boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Então, está sendo oferecido ao Senhor uma oferta, né? E essa oferta pelos pecados é a gordura. Tira a gordura das vísceras, tira a gordura dos rins, tira a gordura do fígado. Isso é oferta aceitável diante do Senhor. Mas, vamos continuar. Versículo 11. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, as vísceras e o excremento, enfim, tudo que restar do novilho, levará para fora do acampamento, a um lugar puro, onde se joga a cinza, e queimará sobre a lenha. Será queimado onde se joga a cinza. Então, esse resto não era queimado ali no altar do holocausto. Esse resto não era queimado ali diante do Senhor. Eu não sei como que o Senhor fazia. Talvez ele virasse de costas e não visse, né? Mas Deus não queria sentir aquele cheiro. O cheiro daquela carne, o cheiro daqueles ossos, o cheiro daquele couro. Deus não queria. Aquilo Deus não queria. Deus só queria
da gordura, das vísceras, dos rins, do fígado, a outra parte. Aquilo Deus aceitava como holocausto. Aquilo poderia ser colocado no altar. O que é isso? Isso era o melhor. Isso era o melhor. O melhor era queimado diante de Deus. O melhor era oferecido para o Senhor. Deus só aceitava aquilo que era de melhor. O restante se queimava fora. Tinha que ir para fora. Então, isso está falando da oferta, do sacrifício pelo pecado individual, e pela congregação era da mesma forma. Versículo 21. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da assembleia. Então, aqui o contexto fala que se houve um pecado coletivo, um pecado não intencional, um pecado que eles cometeram, mas eles não tinham a intenção de cometer, então pega um novilho por toda a congregação, faz todo esse ritual, mas o restante queima fora. O restante precisava ser queimado fora. E com Jesus foi a mesma coisa. Jesus não foi sacrificado dentro da cidade. Então, Jesus foi sacrificado fora da cidade. Jesus foi levado para fora. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu quero chamar a atenção que há uma diferença entre o que Jesus ofereceu por nós e o que nós estamos chamados para oferecer para Deus. O que Jesus ofereceu por nós a Deus nos tornou aceitável. Nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus quando Jesus se ofereceu por nós. E quando eu falo sobre sacrifício vivo, eu não estou falando sobre ser aceito diante de Deus. Não é isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus fez de Jesus esse sacrifício. E esse sacrifício é oferecido fora. Então, Deus não poderia olhar para Jesus naquele momento. Deus não poderia contemplar Jesus naquele momento, porque aquilo dali representava sacrifício pelo pecado. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 46. Por volta da hora 9, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Então, esse é o clamor da carne, é o clamor natural. Mas Deus não poderia, em hipótese alguma, se misturar com aquilo que Jesus estava fazendo. Tinha que ser queimado fora. Tinha que ser longe dos olhos de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 11. Então, aqui, em Hebreus, ele junta a instrução do Velho Testamento e o que foi feito com Jesus no mesmo texto. Versículo 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado,
são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo, por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Então a oferta de Jesus foi fora do arraial. Jesus também foi sacrificado fora. Então o sacrifício de Jesus foi para perdão dos nossos pecados. Foi para que nós nos tornássemos aceitos diante de Deus. E quando nós falamos sobre sacrifício vivo, eu não estou falando de ser aceito diante de Deus. Eu não estou falando de um sacrifício substitutivo. Não vamos substituir o que Jesus fez. Quando o apóstolo Paulo fala sobre sacrifício vivo, ele não está falando sobre um outro sacrifício semelhante ao de Jesus. Jesus morreu. O sangue dele foi totalmente derramado. Então, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, vamos abrir Romanos capítulo 12, sobre sacrifício vivo, ele está falando sobre essa doação que o Christopher falou para nós aqui hoje. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é diário. Culto racional é constante. Culto racional envolve compromisso. Culto racional envolve comprometimento e envolvimento. Então, ele fala: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Apresentar, essa apresentação, é como um escravo que oferecia o seu serviço ao seu senhor, sem garantia nenhuma de troca. Ele oferecia o seu serviço, ele se colocava para o seu senhor, sem garantia nenhuma de que ele pudesse receber nada em troca. Então, o escravo, ele servia ao seu senhor todos os dias, manhã, tarde, noite, sem garantia de receber nada em troca. Esse apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é a sua oferta de livre e espontânea vontade, sem esperar nada de Deus. Tudo bem, difícil dizer amém, né? Mas nós estamos falando sobre ir além na oração. Eu não estou falando sobre buscar a Deus para melhorar o salário. Eu não estou falando sobre buscar a Deus para ganhar alguma coisa em benefício próprio. A proposta é buscar a Deus para que venha o seu reino. A proposta é buscar a Deus para que seja feita a sua vontade. A proposta é buscar a Deus para que se manifeste o seu poder. A proposta é buscar a Deus para que a sua glória seja vista em toda a terra. Agora, existe um desafio. Nós precisamos nos oferecer como sacrifício vivo. Eu não estou convidando ninguém para dar o seu sangue. Deus não precisa nem do meu e nem do seu sangue. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Deus não está pedindo isso.
Deus não está pedindo para você ir para um país e ali e derramar o seu sangue. Deus não está pedindo isso. Nós estamos falando de um sacrifício vivo. Nós estamos falando de um compromisso diário. Nós estamos falando de uma entrega voluntária. Nós estamos falando de um envolvimento, um comprometimento que vai gerar glória para Deus. Amém, amados? A glória é para Deus, o resultado é para Ele. É para a manifestação do reino dEle. Eu não estou dizendo que você agora não pode mais pedir a Deus para curar o seu filho, para salvar o seu vizinho, para abençoar o seu patrão, para ele te tratar melhor. Não estou falando que você não possa orar sobre essas coisas. São coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Eu não estou falando que você não vai orar a Deus sobre o seu futuro, eu não estou falando sobre isso. Não estou falando que você não possa fazer isso. Mas eu estou sugerindo que você gaste tempo fazendo outro tipo de oração. Você pode orar também sobre essas coisas, gente. Não entenda por outro lado. Mas o sacrifício vivo é como o holocausto. Totalmente queimado, totalmente entregue, totalmente despojado de segundas intenções. Então, a igreja romana, a igreja ali em Roma, que apóstolo Paulo estava escrevendo, ela estava sofrendo algumas influências externas e algumas pressões para que o culto passasse a ter manifestações externas, para que a prática deles tivesse semelhança com o judaísmo. Eles estavam sofrendo um ataque de coisas pecaminosas, né? Eles estavam sofrendo um ataque muito forte, né? de maledicência. Então a igreja ali em Roma estava passando por muitas pressões. E quando o apóstolo Paulo apresenta o evangelho, ele fala sobre ser guiado pelo Espírito. Ele fala sobre a graça, ser conduzido pela graça, ser conduzido pelo Espírito. Não depender de situações externas, mas confiar naquilo que o Filho fez. Então, quando nós falamos sobre sacrifício vivo, nós precisamos confiar totalmente no que Jesus fez por nós. Então eu vou abrir mão, talvez, de fazer algumas orações que dizem respeito às minhas necessidades, para orar as necessidades do rei. Mas eu queria dizer que sacrifício vivo vai além disso. É além disso. Sacrifício vivo, ele tem a ver com esse compromisso diário, constante, a entrega contínua. O que você fez hoje, foi hoje. Foi hoje. O holocausto, ele não era queimado uma vez por dia. Como que o holocausto era queimado? 2 vezes por dia. Um pela manhã e outro à tarde. E no outro dia? De novo. E no outro dia? De novo. Então a minha oferta viva, ela é contínua. Ela é contínua. Eu ofereci hoje e amanhã eu vou oferecer de novo. Eu ofereci e amanhã eu vou oferecer de novo. E depois eu vou oferecer de novo. Porque tem a questão da continuidade. Deus está nos chamando para um relacionamento íntimo e contínuo. Então Deus tem dado, Deus tem oferecido, Deus tem nos atraído. Agora nós precisamos corresponder.
E o corresponder envolve voluntariedade. Eu me ofereço, eu vou abrir espaço, eu vou me comprometer. Então, estarei indo além. Estarei indo além, mas não conforme eu quero. Por quê? Porque quando nós falamos sobre altar, eu tenho entendido que existem alguns princípios. Quando nós falamos sobre altar. Eu vou falar aqui 5 princípios que eu acho que é. Tá? Então, a primeira coisa, eu falei que altar é o quê? Ok. Muito bem. Altar é o quê? Muito bom. Altar é espaço para Deus. Abrir espaço para Deus. Então, o altar é o meio pelo qual Deus se comunica. Primeira coisa. Deus quer ter tempo conosco. Deus quer encontrar conosco. Então, eu chamo isso de princípio. Tá? Então, o altar é o meio pelo qual Deus se comunica conosco. Segundo princípio. Nós construímos o altar. Nós abrimos espaço. Não fica pensando que Deus vai abrir espaço. É você que vai abrir espaço. Abrir espaço é responsabilidade nossa. Mas Deus acende o fogo. Amém? Nós construímos o altar, mas quem acende o fogo é Deus. Não adianta ir com caixa de fósforo ou isqueiro, não adianta. Isso não serve. Esse fogo não é aceitável diante de Deus. Deus não aceita esse tipo de fogo. Isso é fogo estranho. Então, nós construímos o altar, mas Deus acende o fogo. Terceiro princípio. A construção do altar é para corresponder com o desejo de Deus de se comunicar conosco. Então, nós estamos aqui para corresponder com Deus. Jesus veio nesse princípio. Jesus veio para corresponder com Deus. E nós estamos aqui para corresponder com Deus. Essa é a nossa tarefa. Satanás, ele faz com que o homem corresponda consigo mesmo. O Espírito Santo veio para nos levar à correspondência com Deus. Quarto princípio. Nós precisamos estar onde Deus nos mandou estar. Nós precisamos estar onde Deus nos mandou estar. Nós precisamos estar com o grupo de irmãos que Deus mandou que nós estivéssemos juntos. Nós precisamos estar orando com as pessoas que Deus mandou que nós estivéssemos orando juntos. Nós precisamos estar na cidade para onde Deus nos mandou. O lugar para Deus, nesse aspecto, o que eu estou falando? Estou falando sobre a vontade de Deus. O lugar é estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus pode envolver mudança geográfica, pode envolver mudanças mentais, né? E isso é muito importante. Esse é o quarto princípio que eu tenho entendido, que você depois, não agora, pode contestar.
O quinto princípio, ele é misturado com o quarto, tá? Então, você fica à vontade aí para modificar. Deus precisa se sentir à vontade para falar. Deus precisa se sentir à vontade para falar. E eu, assim, me identifiquei com o que o meu amigo aqui escreveu na apostila. Quando Jacó esteve em Berseba, e ali ele encontrou com Deus, antes dele descer para a casa de Labão, e Deus falou com ele terrivelmente. Deus falou com Jacó de forma terrível. Deus estava à vontade para encontrar com Jacó naquele momento. E durante o tempo que Jacó ficou na casa de Labão, não foi o mesmo fluir, não aconteceu da mesma forma. Mas quando Jacó saiu, o primeiro encontro, Gênesis capítulo 26, tá? Primeiro encontro, Gênesis capítulo 26, do versículo 23 ao versículo 25, tá? Ali, Jacó erigiu uma coluna e chamou de Betel. Aqui, nesse lugar é terrível. Como é terrível esse lugar, né? Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está operando. Por quê? Porque aquilo dali era o centro da vontade de Deus para a vida de Jacó. Quando nós estamos, amados, no centro da vontade de Deus, Deus se sente à vontade para falar com a gente. Deus fica livre. Estranho falar isso, né? Deus fica, sabe? Ele fica animado para falar com a gente, porque nós estamos no centro da vontade dele. O segundo encontro de Jacó com Deus, ali em Berseba, está em Gênesis capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 4. Então, quando Jacó volta para Padan-Arã, ele encontra novamente com Deus, e Deus aparece fortemente para Jacó. Diferente de quando ele estava lá na casa de Labão. Ali Deus aparece e fala novamente com Jacó, renova a promessa e abre os olhos de Jacó para a promessa e faz Jacó deslumbrar com o chamado e com a promessa de Deus para a vida dele. Então, é muito importante nós correspondermos com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque isso deixa Deus à vontade para falar conosco. Amém, amados? Então, o sacrifício vivo, ele é uma oferta contínua, é uma oferta voluntária, que envolve todo o nosso ser, todos os nossos sentimentos, todas as nossas vontades. Ele é diário, ele é sentido e ele pode doer. Glória a Deus é que eu escutei, hein? Oh, Deus. Então, eu não sei qual é a sua prática de oração. Eu recebi a notícia de que muitos irmãos estavam aqui, a maioria dos irmãos, ou todos os irmãos estavam aqui hoje cedo, não sei. Praticamente. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Acredito que nós vamos ter tempos gostosos aqui de oração e de busca diante do Senhor, porque é fundamental a gente começar o dia assim. Então eu posso olhar para todos vocês, porque eu não sei quem ficou embaixo da coberta.
é maravilhoso, é fundamental, é muito importante. Se você não tem essa prática, talvez seja o tempo de você ser contagiado por essa prática, por esse momento de buscar a Deus, por esse momento de você oferecer um sacrifício vivo diante de Deus esses dias que você vai estar aqui. Amém? Então, assim, considera isso. Considera isso. A segunda coisa é que você precisa ir além do que você experimentar aqui. Amados, olha para mim agora, tá? Eu vou falar de novo. Tudo o que você experimentar aqui, eu tenho certeza que vai ser bênção e vai ser maravilhoso para a sua vida. Mas o desafio é você ir além do que você experimentar aqui. Amém? É ir além. É ir além. Esse é o peso do nosso coração. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos leve além das nossas práticas habituais, das nossas práticas normais. Então, se você tem servido a Deus dentro das suas possibilidades e dentro das suas limitações, eu quero desafiar você a ir além das suas possibilidades e além das suas limitações, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Talvez alguns aqui vão precisar diminuir o ritmo. Vão ter que tirar cargas. Vão ter que tirar sobrecargas para poder corresponder com Deus. Outros aqui talvez precisam ser despertados e acordar e falar, o que eu estou fazendo? Estou perdendo tempo. Se eu posso fazer, não estou fazendo, estou perdendo tempo. Se eu posso buscar a Deus e eu não estou buscando a Deus, então eu estou perdendo tempo. Se eu sou um cristão, lavado pelo sangue de Jesus, e não estou buscando a Deus como deveria buscar, eu estou perdendo tempo. E o Senhor está nos convidando para ir além. Então, sacrifício vivo é queima total. É vida entregue nas mãos de Deus. É oferta voluntária. Hebreus capítulo 10. Abre aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10. A gente sempre cita esse versículo e fica, às vezes, sempre na primeira frase. São 2 versículos, né? Capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a perseverança, para a preservação da vida. Então, chegamos até aqui não é para recuar. Estamos aqui é para avançar. Você foi trazido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer desafiar você a ir além. Lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá onde você mora, dentro da sua casa, dentro do ambiente que você está vivendo, precisa ir além. Estamos chamados para ir além. Então, quando eu falo sobre sacrifício vivo, nós precisamos entender que essa oferta voluntária, essa disponibilização dos nossos sentimentos, da nossa vontade, não pode ser feita de qualquer maneira. Porque Deus não aceita qualquer oferta. Deus se agradou da oferta de Abel. Não se agradou da oferta de Caim. Deus é assim. Ele não mudou. Então, lembre-se, eu não estou falando, não estou comparando o sacrifício vivo com o sacrifício de Jesus. Estou falando de uma oferta diária. Estou falando de uma oferta constante, como o holocausto, oferta voluntária, adoração, devoção. Então, altar
sem sacrifício não atrai a atenção de Deus. Você está separando espaço para Deus, mas Deus tem espaço no espaço que você está separando para Deus? Então nós precisamos aprender a abrir espaço para Deus. Quando nós falamos espaço para Deus, é espaço para Deus. Altar é abrir esse espaço para Deus, é dar lugar para Deus falar conosco. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para o texto que nós lemos em Levítico. Diz que o povo todo, se o povo pecar, um pecado que não foi intencional, então pega um novilho e oferece. Eu queria lembrar para você, que Deus não está olhando para o tamanho do seu sacrifício. Deus não está preocupado com o tamanho do seu sacrifício. O importante no seu sacrifício é que você ofereça o melhor para Deus. O holocausto era oferecido o melhor, era o melhor. O holocausto era o melhor. O sacrifício vivo precisa ser o melhor, é o melhor para Deus. Isso que Deus quer. A oferta da viúva, ela deu tudo que ela tinha. Mas o tudo dela foi o tudo dela, tudo. A oferta da viúva foi aceita diante de Deus, porque ela ofereceu tudo. Então, o que Deus espera de nós é o melhor. Se nós oferecermos o melhor, não tem importância se é pequeno ou grande, vai ser cheiro suave diante de Deus. Amém? Vai ser cheiro suave diante de Deus. Então, assim, quanto você consegue ser fiel a Deus? Para buscar a Deus 15 minutos, amém? Seja 15 minutos. Meia hora, todo dia. Você tem essa disposição, então, faça isso. Fui muito abençoado pelo livro do Mahesh Chavda, Poder Secreto do Jejum e da Oração. E ele é um homem assim, um homem de Deus, impactou muito a minha vida. E ele, assim, um homem que eu nunca vi ninguém não conheço história de ninguém que jejuou tanto quanto ele. Alguém vivo, uma pessoa de muita busca, de muita devoção, mas assim, com princípios extremamente práticos, simples, né? Você consegue, eu falei para você 15 minutos, né, por dia, né? Ele fala assim no livro dele. Você consegue orar uma vez por semana? Ser fiel a Deus uma vez por semana? Então, seja fiel a Deus uma vez por semana. Ofereça o seu melhor para Deus uma vez por semana. Nossa, isso mexeu comigo. Falei, meu Deus, será que eu consigo ficar firme uma vez por semana? Então, assim, presta bem atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Quando eu falo sobre sacrifício vivo, lembra, não é nada morto, não é nada sem graça. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Puxa, como é bom orar. Como é bom orar. Sabe, não dá para ficar sem orar. Como é bom orar. Nós temos experimentado isso diariamente e assim a gente fica angustiado, querendo saber como ir mais e precisamos ir mais e ficamos assim, nossa, nós precisamos ir mais. E eu tenho um irmão que ele fala, nossa, acho que eu vou vender a minha loja e eu quero dedicar mais tempo para a oração, eu vou mudar meu estilo de trabalho porque eu quero buscar a Deus. E, amados, sabe, nós estávamos no Ministério do Senhor lá no CPPI, CPPI aqui, lá no CPP, e nós estávamos no Ministério do Senhor pela manhã, uma segunda-feira, eu não sei qual dos jovens lá, os irmãos da equipe, eu não sei quem falou, uma frase, que Deus é aquele, né? Que quando a gente encontra, ele continua sendo buscado, né?
Então é assim. Você está começando, você vai buscar Deus, você encontrou Deus, sabe o que acontece? Você continua buscando a Deus. Você vai querer mais, e você vai querer mais, e você vai querer mais. E aí aguenta, porque vai ficar sem limites, né? Então, você está disposto a se oferecer livremente ao Senhor e começar a orar mais do que tem orado? Buscar mais do que tem buscado? Se tornar a própria oração, ao invés de ficar fazendo novas orações? Então, nós temos um desafio, sabe? De nos tornarmos a mensagem, de nos tornarmos a própria oração, e nos envolver com esse chamado de Deus. Estou falando sobre oração. Nós temos missões, temos o ministério da palavra, temos trabalho com a unidade da igreja, compromisso com a unidade da igreja, compromisso com a fusão. Temos esse compromisso, como isso é importante, como isso é importante. Eu queria ler Romanos, você não precisa abrir, a não ser que você tenha essa Bíblia. Romanos 12, versículo 1 e 2. Na Bíblia há a mensagem do Eugene Peterson. Eu acho que, talvez, se eu tivesse mais fé, só bastaria ler isso aqui. Mas, assim, presta bem atenção. 12, versículo 1 e 2. Então, deixa eu leio. Ok. Obrigado. Ok. Tem aí? Ok. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, esse é o versículo 1, tá? Entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Amém, amados? Deus quer o seu melhor. Deus busca em nós o melhor, o melhor. O nosso chamado é para ir além. Amém? Ir além nas orações, ir além.